Que Deus nos ilumine nesta manhã, que vamos iniciar esse capítulo de pontos e contos, que é um pequeno sinal de Jesus que traz para nós em suas narrações, em suas histórias, em sua fábula. E ele inicia assim com o primeiro capítulo, o programa do Senhor. É um texto maravilhoso que nos vai trazer bastante aprendizado para convivermos com os nossos irmãos. Então, iniciando, à frente da turba faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia entre o êxtase e os júbilos intraduzíveis. Fora, quinhonhado por um sinal do céu, maior que o de Moisés e Josué. Freminto de admiração e assombro, dominara a massa compacta. Relacionavam-se ali pessoas procedentes das regiões mais diversas, além dos peregrinos em grande número que se adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura. Marcadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto ali se consagravam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. O povo conveniente, sentado na relva, recebia com interjeição gratulatória o saboroso pão que ressaltara o milagre sublime. Água pura em grande bilha era servida, após o substancioso repasto, pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. E Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores da eminência do monte. Semelhava-se realmente a um príncipe materializado, de súbito, na terra, pela suavidade que lhes transparecia da fronte excelsa, tocada pelo vento que soprava de leve. Expressões de júbilo eram ouvidas aqui e ali. Não fornecera ele provas de inexcedível poder? Não era o maior de todos os profetas? Não seria o libertador da raça escolhida? Recolhia os discípulos à sombra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, Espadouto, assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Esclareceu que conviria receber-lhes as determinações desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes reergueram-se à pressa, engrossando fileiras ao redor do Messias Nazareno. Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra, e efetivamente Malebel não se fez rogado. Senhor, indagou exultante, és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu o Cristo, sem titubear. Em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos. O interlocutor esfregou o sobressenho com a mão direita, evidentemente inquieto
E continuou: instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres, para que também se enriqueça de recursos e conhecimentos. Mestre tornou Malebel, desapontado. Quem ditaria semelhantes normas? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isto é estranho, considerou o noviço, alarmado, desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclamou Jesus abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor que somos credores uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Nesse instante, juntamente quando os doentes e os aleijados, os pobres, os aflitos desciam da colina, tornando de intenso júbilo, Malebel, o destacador funcionário de Jerusalém, exibido terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dantes respeitosa, voltou as costas ao Senhor e, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, preferindo frases de insulto e zombaria. O milagre dos pães foram repetidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. E se Jesus não quis perder o contato com a multidão naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. Então, aqui o texto, ele traz para nós que Jesus, diante de uma grande multidão, né, em desordem, famintas, pessoas das mais diversas regiões juntavam-se em torno dele para buscar o quê? Consolações, curas, destacando as vozes, né, das mulheres e das crianças que choravam. E naquele momento, Jesus, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Para quê? Para saciar todos que ali estavam. E eles ficaram impressionados ali, né? E provocou uma grande admiração por causa do sobrenatural. A alegria era total, com feita a divisão a cada um por um sinal do céu maior, que de Moisés e Josué. Então a vibração era muito grande, e ali se estremecendo, tremido, abalo, e ali sentados ali, eles recebiam, né, as palavras
expressando sentimento súbitos e espontâneos do Espírito vindo do alto, né? E para se tornar-se felizes, cumprimentando-os, né, ali. E servia ali os apóstolos água pura em vasilhas de barro ou metal, com substância nutritiva. E Jesus, após ali dar um novo aspecto, a promessa do reino de Deus, ele ali triste, sossegado, ele meditava, né, os seguidores da evolução do monte, lembrando a transformação em matéria que atribui ao Espírito. E repetindo ali, com a elevação sublime, manifestando alegria por todos. Jesus fez ali, né, a prova possível de que ele podia se fazer. Um momento de oportunidade, né, diante daquela multidão. Quer dizer, nós aqui precisamos não perder o momento que Deus oferece para nós, para o bem, de se expor uns aos outros. Então, Jesus não deixou passar aquele momento. Foi uma oportunidade que Deus deu a ele. E Deus dá essa oportunidade para todos nós. E assim os discípulos reuniram em maior número, né, repetidamente em uma refeição, quando ali Malebel, de ombros largos, auxiliar da justiça de Jerusalém, chega ao mestre, né, e protestou a multidão de entender que foi achado o indivíduo que restabelecia a independência de Israel. E os ouvintes voltaram para o redor do Senhor Messias, Jesus, né? E ali Jesus foi questionado com várias perguntas, né, por Malebel. E após o questionamento, as respostas, os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos, desciam da colina com imensa alegria e de volta às costas do Senhor, Malebel ali com pessoas de boa situação, insultando e zombando de Jesus, que na distribuição dos pães, a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. Então, olha para você ver, enquanto Jesus estava ali nos ensinando esta passagem do bem para nós, né, ele foi zombado através de Malebel. E assim, todos os dias de nossa vida, nós encontramos uma pessoa que zomba de nós. Será que nós, né, estamos preparados para isso? Jesus, ele traz para nós que nós devemos sempre estar em sintonia com as leis de Deus, né? E aí, essa conclusão que eu, né, consegui pegar desse texto é que o programa de Jesus, que ele trouxe, ele veio para nos ensinar um aspecto claro em cumprimento à promessa de Deus, nosso Pai. E que nós, pais, temos a responsabilidade de evoluirmos nossos filhos para o amor, principalmente na parte intelectual e moral, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, que somos credores, né, do amor uns aos outros. Então, isso traz no texto, né, esses ensinamentos que nós
suprema necessidade nós ensinar o amor aos nossos filhos, uns aos outros, sempre um ajudando o outro. E para completar, no livro de Gênesis, fala sobre milagre, fala sobre os fenômenos e fala sobre a multiplicação dos pães. Se ainda tiver tempo, eu gostaria de ler no capítulo 13, do item 1, sobre milagres, que vem na Gênesis, para completar nessa explicação que traz no texto. Temos sim, Neuza, fique à vontade. Certo, João. Os milagres no sentido teológico. Item 1. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirari, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia define esta palavra como um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Em sua acepção visual, a palavra perdeu, como tantas outras, a sua significação primitiva. De geral, que era, restringiu-se a uma ordem particular de fatos. Para as massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, através da qual Deus manifesta o seu poder. Tal é, com efeito, a sua acepção vulgar, passando a ser seu sentido próprio, e é apenas por comparação ou por metáfora que aplicamos à circunstância comum da vida. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o de ser inexplicável, justamente pelo fato de se realizar fora das leis naturais. E prendemos-nos tanto a essa ideia que, se um fato miraculoso chega a encontrar explicação, dizemos que não é mais milagre, por mais surpreendente que ele seja. Para a Igreja, o mérito dos milagres está precisamente em sua origem sobrenatural e na impossibilidade de explicá-los. Ela se afirma tanto neste ponto que toda assimilação dos milagres aos fenômenos da natureza é taxada de heresia, de atentado contra a fé. Excomungou e mesmo fez queimar pessoas por não terem querido acreditar certos milagres. Um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado, excepcional, desde que um fenômeno se repete, quer espontaneamente, quer por um ato de vontade. É porque está sujeito a alguma lei, e desde então seja a lei conhecida ou não deixa de ser milagre. Agora, também no capítulo, ainda no item 9, fala sobre os fenômenos. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou do espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade. É por suas manifestações que a alma revela a sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Julga-na através de seus efeitos, sendo a causa natural. O efeito também o é. São esses efeitos o principal objeto das conquistas e do estudo do Espiritismo, a fim de alcançar um conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, assim como das leis que regem o princípio espiritual.
E agora, no capítulo 15, tem as multiplicações dos pães. No item 48, que é os milagres do Evangelho. Então, no item 48 dos milagres do Evangelho, no capítulo 15, tem as multiplicações dos pães. Então, eu vou ler o capítulo 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo que tem alimentado a verve, quer dizer, o calor, né, de imaginação, animando uma pessoa que fala, um orador, dos incrédulos, sem se darem na trabalho de sondar-lhe o sentido alegórico. Estes encaram-nos apenas como um ponto pueril, mas a maioria das pessoas sérias viram neste relato, embora sobre uma forma diferente da forma costumeira, uma parábola comparando o alimento espiritual da alma com o alimento do corpo. Podemos ver nisso, no entanto, mais do que uma figura e admitir, num certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem nem por isso recorrer ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, a atenção firme que se dá a alguma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que seguiram a Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Não há, portanto, nada de espantoso que, fascinados por sua palavra, a talvez também pela possante atuação magnética que exercia sobre eles, não sentisse a necessidade material de comer. Jesus, que previa este efeito, pôde então tranquilizar seus discípulos, dizendo, naquela linguagem figurada que lhe era habitual, admitindo-se que, de fato, lhe tenham trazido alguns pães, que os pães iriam ser suficientes para saciar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, dava-lhe uma lição: dai-lhes de comer vós mesmos, dizia. Ensinava-lhes desse modo que eles também podiam alimentar-se por meio da palavra. Assim, a par do sentido alegórico moral, pode haver um efeito fisiológico natural bem conhecido. O prodígio, nesse caso, está na ascendência da palavra de Jesus, poderosa bastante para captar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-lo esquecer de comer. Este poder moral testemunha a superioridade de Jesus, muito mais que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Esta aplicação acha-se, aliás, confirmada pelo próprio Jesus. Então, tem mais duas passagens seguintes, que é o fermento dos fariseus e o pão do céu, né? Que esse aqui fica para nós darmos uma olhada, né, em casa, para ter mais orientação, mais clara, ficar mais clara para nós. Então, assim, tem várias pesquisas que encontramos no livro que fala sobre a multiplicação dos pães. Então, isso foi um sinal, né, um pequeno sinal de Jesus que ele trouxe para nós, né, do amor, né, que a gente precisa evoluir-se, nós mesmos e os outros, né, os nossos filhos, começando na família, os nossos filhos e uns aos outros, que nós temos, né, somos, sobretudo, os credores
uns dos outros. E a gente pode levar esse amor, né, de Jesus. Você vê o Filho trazendo os ensinamentos do Pai, Deus, nosso Pai Supremo. Ele traz para nós os ensinamentos. Então, é uma lição, é um sinal de que com a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, podemos formar, né, pessoas para caminhar e chegar ao nosso Pai em obediência, praticando suas leis. Então, não precisamos ir muito longe, devemos, né, começar no nosso lar, esse amor, né, essa fraternidade, essa humildade, nessa sinceridade, que somos credores uns dos outros no amor. Então, sem o amor, né, a gente não evolui. Então, é com o amor que evoluímos, e principalmente a parte nossa moral e intelectual, que tanto precisamos evoluir sempre, que é infinita essa evolução para todos, né? Muitas às vezes assiste uma palestra, ou lê alguns livros, fala, todo dia a gente vê a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É igual a gente comparar a nossa vida assim, o arroz com feijão, precisamos dele para nos alimentar, e nós precisamos dos ensinamentos, da promessa, de cumprir a promessa de Deus, através de seus ensinamentos, através das suas leis. Então, é isso que nós precisamos, evoluir sempre no amor. Então, meus irmãos, fica aí a minha colaboração, e peço que o que faltou, que podemos completar uns com os outros, né, para enriquecer mais o estudo desta manhã, que é grandioso para nós. Então, fica a palavra com cada um de vocês, meus irmãos, para completar esse raciocínio, essa reflexão tão maravilhosa nesta manhã que Deus nos oferece. Obrigada, Pai, gratidão por tudo. Que assim seja, que todos tenhamos um bom dia, com a proteção do Pai, de Jesus que nos ensina. Que assim seja.